Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Eu quero ler com você aqui, do 8 ao 16. Israel vence os amalequitas. E aconteceu que quando os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim, então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé, Deus, ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque declarou: portanto, Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Então, gente, os amalequitas, eles eram um povo mau. E Deus prometeu se vingar e os extinguir. Por quê? Quando o povo de Deus ele estava saindo do Egito, os amalequitas eles aproveitaram um momento em que o povo que estava mais distante, os que estavam cansados, afadigados, e atacaram o povo de Israel, matando muitos. Então Deus ele jurou se vingar dos amalequitas. E também a palavra, gente, Amaleque, tá? Que era o nome desse povo, dos amalequitas, de Amaleque, significava maldição, engodo, coisas ruins. Engodo significa qualquer tipo de cilada, manobra ou ardil que vise enganar, ludibriar e induzir ao erro. Então, isso significa Amaleque, Povo amalequita. Esse povo, ele era a maldição. Por quê? Eles, gente, representam o quê? A nossa carne. Amaleque representa a nossa carne, a natureza pecaminosa contra a qual lutamos, assim que a natureza de Cristo passa a morar em nós. E também eles eram descendentes de Esaú. Eles foram netos, de Esaú. Que eles não aceitavam, gente, que o avô aqui, ele tivesse perdido o direito à primogenitura. Ele perdeu a bênção de Jacó, como eu falei no devocional anterior, que o Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele disse: de que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ali ele perdeu a bênção que seria dada para ele, que era o primogênito, que iria herdar a bênção, iria herdar a bênção do Senhor, que o pai ia abençoar ele, antes de morrer. Ele perdeu isso. E isso foi dado a Jacó, que depois se tornou Israel. Então esses descendentes não aceitavam isso, e eles eram, eles lutavam contra o povo de Israel por vingança. Eles eram maus, Eles eram pessoas, gente,
que por causa da sua maldade, Deus ele ordenou a destruição deles. E também, lá em 1 Samuel 15, 22, fala, aonde Deus diz através do profeta Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Deus havia dado uma ordem para o rei Saul, que era para Saul ir lá e destruir os amalequitas de uma vez por todas, destruir tudo. Era para destruir os animais, as crianças, as mulheres, tudo a fio de espada. Só que o que Saul fez? Saul guardou o que era melhor, guardou os animais e poupou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Quando Samuel chegou, o que Saul estava fazendo? Saul estava sacrificando os animais que ele havia poupado, que eram dos amalequitas, para Deus. Só que ele não poderia fazer isso porque ele não era sacerdote. Lembra que eu já falei aqui? Somente o sacerdote podia sacrificar ao Senhor, mais ninguém. Então, através da desobediência de Saul, ele perdeu a unção e o poder de Deus que estavam sobre a vida dele no momento que ele foi ungido rei. Então ali ele jogou fora a bênção dele, o poder e a unção de Deus que estavam na vida dele quando ele desobedeceu. Aí quando Samuel escutou o barulho dos balidos dos animais, aí ele perguntou: o que é isso? O povo, ou seja, ele quis dar desculpa, que ele fez aquilo ali porque o povo estava pedindo, porque ele demorou para chegar. Aí foi onde Samuel disse: para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada da obediência e não de sacrifícios. Aí Deus mandou com que Samuel matasse Agag, que era o rei dos amalequitas, ou seja, Saul desobedeceu a Deus. Ele perdeu a unção e o poder que estavam sobre a vida dele. A consequência, gente, da desobediência é essa. A unção de Deus e o poder de Deus se retiram da nossa vida quando nós desobedecemos a palavra. Quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor. E a desobediência de Saul, que não matou Agag, não destruiu e foi lá sacrificar o que não era para ele ter feito, fez com que ele perdesse a unção e o poder. Então, gente, a desobediência é algo que faz com que a pessoa perde poder e unção. O poder que está no nome de Jesus. Nós só podemos usar este poder se nós estamos alinhados com a palavra, com a vontade de Deus e em santidade. Como eu já falei aqui antes, os demônios sabem quem está no pecado e quem não tem autoridade para expulsar eles. Porque quando a pessoa ela está em desobediência, quando ela está no pecado, ela não tem poder nenhum. A unção de Deus se retira da vida dela. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado, desobediência. Quando nós desobedecemos a uma ordem divina, quando nós desobedecemos as suas leis, seus mandamentos, quando Davi pecou, o que ele fez? Aqui, Saul, ele arrumou culpados, ele não assumiu a sua culpa. Davi não, quando Davi pecou com a Betseba, ele disse: somente eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Por quê? Por que ele disse que ele pecou contra o Senhor? Porque ele infringiu mandamentos. Não matarás, ele matou. Não adulterarás, ele adulterou. Não cobiçarás a mulher do próximo, ele cobiçou. Ele infringiu 3 mandamentos aqui, gente. Isso é algo muito sério, teve consequências graves na vida de Davi e na sua família. Então, quando nós desobedecemos a Deus, gente, nós trazemos para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos descendentes consequências muito sérias. E aquele ato ali de desobediência de Saul trouxe maldição para sua família.
Como eu já falei aqui, né, todos os seus filhos foram mortos. Aí, automaticamente, quando eles perdiam a batalha, o outro rei vinha e matava tudo da sua casa, família, escravos, todo. Aí, uma serva foi fugir com Mefibosete. O menino caiu e ficou aleijado dos seus pés. No desespero daquela mulher de salvar a vida daquela criança, ela acabou deixando ele cair e ele se machucou. Então aqui ele sofreu a consequência. Ele teve que ficar 20 anos em Lodebar, longe daquilo que era seu. Ele não herdou as terras que eram do seu avô. Ele não foi um príncipe como ele deveria ser, porque seria Saul, depois Jonatas e ele, o sucessor do trono. Ele não conseguiu ser um rei porque pela desobediência do seu avô. E aqui o Josué, gente, ele fez conforme Moisés tinha orientado. Ele obedeceu, ele juntou aqueles homens e foi e fez aquilo, a ordem, conforme a direção de Deus, o que Deus tinha dito para Moisés. E ele saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto Moisés, ele levantava, né, o cajado, ele ficava com a mão erguida, eles ganhavam, eles estavam prevalecendo. Quando a mão cansava, ele baixava, porque quem é que aguentava ficar aqui um dia inteiro? Ninguém aguenta. Ele baixava a mão, aí os amalequitas começavam a ganhar vantagem. Você sabe quando o diabo começa a ganhar território, ganhar vantagem? Quando a gente desobedece, quando a gente deixa de crer, quando a gente quebra princípios, quando a gente infringe os mandamentos, quando a gente não faz aquilo que Deus tem ordenado que a gente faça. A palavra diz o que? Não deis lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, gente, o rei Agag está ali, ele prevalece. Os desejos da carne, o Amaleque, né, representa a nossa carne, a natureza pecaminosa contra a qual nós lutamos assim que a natureza de Cristo passa a morar em nós. E é uma luta constante. A carne brigando com o espírito, porque a carne quer vencer. Agora o espírito, a palavra diz que ele está pronto, mas a carne, ela sempre faz de tudo para que a pessoa não ore, para que a pessoa não jejue, para que a pessoa não vá na igreja. A carne não quer isso. A carne quer os prazeres. A carne quer viver o seu querer, a sua vontade. Mas quando nós temos a natureza de Cristo em nós, nós vivemos de acordo com a palavra, em obediência à palavra de Deus. E aqui, Ur e Arão sentaram Moisés e seguraram os seus braços para que eles fiquem erguidos. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos de Ur e Arão para nos ajudar a ficar de pé, para nos ajudar a vencer as tentações, as tribulações, as dificuldades, os problemas. Quantas vezes Deus envia, né, Ur, Arão, para nos ajudar. E Deus, ele nunca nos deixa só numa batalha. Enquanto eles seguravam os braços erguidos de Moisés, Josué conseguiu vencer a luta, venceu a batalha. E aí uns fugiram, eles fugiam, né? Mas ele matou muitos ao fio de espada. Sansão foi levantado juiz para destruir os amalequitas. Esse povo, gente, ele se levantou contra o povo de Deus. Eles não tiveram temor de Deus, por isso que Deus disse que de geração em geração Deus ia lutar contra o povo de Amaleque, os amalequitas. E quais são os amalequitas que estão na tua vida e que precisam ser removidos, destruídos? O mau pensamento, o ódio, a raiva, a mágoa, o rancor, a amargura, o ressentimento. Esse Amaleque está vencendo, está dominando a sua vida. Então está na hora de você lutar contra isso e dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida.
Eu não quero que eles prevaleçam, eu não quero que ele ganhe lugar na minha vida, mas eu quero que a tua justiça, que a tua bondade, que a tua palavra, o teu querer, Senhor, sejam predominantes na minha vida. Para que eu possa vencer todas as lutas, para que eu possa vencer as batalhas. Quando Deus levantou o Gideão, o que Gideão estava fazendo, gente? Malhando trigo no lagar, no lugar onde se colocavam as uvas para serem pisadas para fazer o vinho. Ele estava lá malhando o trigo, escondendo o trigo para poderem sobreviver. Por quê? Porque aquele povo estava em desobediência, servindo outros deuses, se prostituíram a outros deuses, eles cederam aos prazeres da carne, se afastaram de Deus, começaram a servir outros deuses que não eram o Senhor, e daí os amalequitas e outros povos subiam e roubavam tudo deles. Eles ficavam sem animais para ter a carne para comer, eles levavam todo o trigo, eles levavam toda a uva, tudo que eles produziam, eles levavam tudo embora, deixavam eles passando fome, gente. Até que Deus levantou o Gideão. Quando Gideão estava lá, Gideão, varão valoroso, ele olhou, eu, escondido, no lagar, malhando trigo, eu, porque Deus, gente, Ele não olha para a gente como a gente se vê muitas vezes. Deus, Ele olha para nós corajosos, vencedores, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos vê assim. Se você está se vendo como Gideão, fraco, desanimado, sem coragem, sem ânimo, sem força para lutar, está na hora de você se olhar como Deus te vê. Comece a se olhar no espelho e dizer o que você vê. Eu vejo um homem de Deus, eu vejo uma mulher de Deus, sábia, sábio, servo do Senhor, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. É isso que você fala? Ou você olha e diz, nossa, quem sou eu? Ou nem sabe quem você é. Porque é tão difícil falar da gente, né? Falar do outro é mais fácil. Olhar para o defeito do outro é mais fácil. Mas olhar para os nossos defeitos, mas não para os defeitos, para as nossas qualidades, que às vezes você nem lembra. Em meio de tantas lutas, de tantos agagues que você tem enfrentado, que você já nem lembra quem você é. Está com a sua autoestima lá embaixo, passando por tantos problemas, por tantas lutas, por tantas dificuldades que você pensa, não tenho força para nada. O que eu vou fazer? Mas busque em Deus. Deus disse, Josué, tem bom ânimo. Se levanta, eu sou contigo, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Então nós precisamos buscar em Deus o bom ânimo. Se você está desanimado, se você está cansado, assim como Moisés pesou os braços, ele teve Uri e Arão para ajudar, sentaram ele, levantaram os braços dele para que o povo de Israel pudesse se vingar dos amalequitas. Assim Deus faz. Deus coloca pessoas do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Deus coloca pessoas para orar com você. Deus levanta pessoas para interceder, para entrar na batalha com você. Então não desanime. Deus é contigo. Quando Deus disse Gideão, varão valoroso, o Gideão deve ter pensado, o Senhor está falando comigo? E o que o Gideão disse, gente? Eu que sou o menor da casa do meu pai. Ele se achava assim, não merecedor de ser escolhido e ser chamado pelo Senhor. E às vezes a pessoa está desse jeito, gente. Ela está ali com tantas lutas, com tantas batalhas contra os agagues da vida, que ela não consegue mais se enxergar como Deus vê ela. Ela só consegue se olhar e ver como Gideão, eu, o menor da casa do meu pai. Ele deve ter pensado, eu, corajoso, escondido aqui num lagar malhando trigo, eu? E o anjo disse, varão valoroso. Era assim que Deus via Gideão. E é assim que Deus vê a mim e a você.
como alguém que tem valor, porque se nós não tivéssemos valor para o Senhor, Ele não tinha mandado Jesus morrer na cruz por nós, para padecer o que Ele padeceu, para sofrer o que Ele sofreu, beber o cálice que Ele bebeu, nos preocupado em nos resgatar da morte, porque Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Você acha que se nós não tivéssemos valor para Deus, você acha que Deus iria fazer o que Ele fez? Jamais. Então, não olhe mais para você dessa forma. Olhe para você da forma como Deus te vê. Mais que vencedor, filho amado, filha amada. Olhe para você e diga: eu sou filha amada do Pai, eu sou filho amado do Pai. Declare isso para a tua vida todos os dias. Sempre que você se olhar no espelho, você tem que dizer: eu sou filha amada do Pai, eu sou filho amado do Pai. Porque você é realmente. Se nós não fôssemos amados do Senhor, de nada ia adiantar o sacrifício de Jesus. O amor de Deus incondicional. O amor de Deus nos constrange, gente. Nos constrange, está escrito na palavra, é verdade. É um amor constrangedor. Sabe por quê? Porque a gente não merece. Porque enquanto a gente estava com os agagues dominando a nossa vida, no pecado, na mentira, no adultério, pensando maldade, vinganças, Deus olhava para nós, sonhando um futuro, nos vendo com os seus olhos de amor. E quantas vezes nós não conseguimos olhar para os outros da mesma forma que Deus um dia, e Deus olhou um dia e olha para nós. Mas muitas vezes a gente só sabe olhar para o outro, apontar o defeito, apontar os erros, mas não olhamos para nós mesmos. Quando Jesus disse para aquela mulher que foi levada para ser apedrejada, que foi pega em adultério, eles perguntaram: e daí? O que a gente faz aí, Jesus? A gente apedreja? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Atire a primeira pedra quem não tem pecado, gente. A palavra diz que, começando pelos mais velhos, foram largando as suas pedras e foram saindo. Por quê? Porque os mais velhos, gente, já tinham vivido muito tempo e já tinham cometido muitos erros, muitos tropeços, muitos pecados, começando por eles. Foram largando as pedras e foram saindo. Então nós não somos ninguém para jogar pedra no outro. Quem somos nós? Nós precisamos olhar para nós. Por que a palavra diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Porque enquanto nós não nos vermos como Jesus nos vê, como Deus nos vê, e desejar tudo isso, nós não vamos conseguir desejar para o outro, nós não vamos conseguir amar o outro como a nós mesmos. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, se eu me vejo um fracasso, uma derrotada, uma isso, como é que eu vou olhar para os outros e eu vou ver algo melhor neles? Jamais. Porque a boca vai falar do que o coração vai estar cheio. Cheio do quê? De negatividade. Ah, eu não mereço isso. Isso aqui não é para mim. Não. Eu disse. Falei, perder tempo. Quantas pessoas você conhece assim? Que vivem em crenças limitantes porque ouviram a vida inteira palavras depreciativas. Palavras que feriram. Palavras que as diminuíram. Que disseram: vocês não vão ser nada, vocês não vão ser ninguém, tu não é capaz, você é um burro mesmo, você, é um zero à esquerda. Quantos cresceram ouvindo isso? Você é uma peste, você é uma praga, você é isso, você é aquilo. Mas pare de lembrar disso, pare de crer nessas mentiras que o diabo usou essas bocas para falar. E comece a crer no que fala a palavra ao teu respeito. Que Ele nos fez mais que vencedores. Que em Cristo nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Que Ele nos amou primeiro. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Deus se importa com a gente. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer que o pecador se arrependa. Confesse, se arrependa
e abandone o seu pecado e volte para Ele, aquele que está desviado, aquela pessoa que por algum motivo se afastou do Senhor, saiu do caminho. Volte, vença o Agag, vença os Amaleques, os amalequitas da tua vida e volte para o Senhor. Se conserte com o Senhor. Vença essa luta, vença esta batalha em nome de Jesus. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vence. Agora, quando você deixa a tua carne prevalecer, é o momento ali que quando Moisés baixava os braços, eles tinham alguma vantagem, eles começavam a prevalecer contra o povo. O diabo só prevalece contra você quando você baixa a guarda, quando você acha que tá tudo às mil maravilhas. Nossa, não, tá beleza, tá dominado, né? Tem gente que diz assim, Só que as pessoas deixam de vigiar. Quando você recebe a bênção, você tem que vigiar para que o diabo não roube de você. Jesus disse o quê, gente? Cuidado para que ninguém roube a tua coroa, porque vai chegar um momento em que muitas pessoas lá no final vão perder a batalha, vão perder a sua coroa. Vão negar Cristo. Vão fazer que nem Pedro. Não conheço. É o que está escrito, não é eu que estou dizendo, é o que está escrito na palavra. Então nós precisamos lutar contra os Agagues, lutar contra os amalequitas, destruir esses altares que foram erguidos de desobediência, de mentira, de falsidade, de engano, de adultério, de pecado. Isso tudo nós devemos destruir da nossa vida. Altares da religiosidade, altar do engano, altar do erro, da negatividade. Então, destrua os amalequitas da tua vida. Eu quero que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale muito forte ao teu coração, que você faça uma reflexão desta palavra e que Deus venha te edificar, te abençoar e te dar orientação, que o Espírito Santo te oriente para que você vença os amalequitas da tua vida, para que você dê uma extinção nos agagues da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que ouvem este devocional, que elas sejam abençoadas, edificadas, transformadas, Pai, que elas venham viver a vida em abundância, que elas sejam, Pai, abençoadas, que elas sejam cabeça e não cauda, que onde ela colocar a planta do pé, ela venha possuir, onde ela colocar a sua mão vai ser abençoado, porque é o que diz a tua palavra. Que elas olhem para si da mesma maneira como o Senhor olhou para Gideão, como mais que vencedor, abençoado, um homem animado, um homem corajoso. Que o Senhor devolva o ânimo para esta pessoa que está cansada, assim como Moisés estava, e o Senhor coloque um Arão e um Ur na vida deles, para que possa estar orando com essas pessoas, profetizando a cura, a bênção, a restauração, a transformação, Pai. Que o Senhor levante pessoas para orar, para interceder junto com elas, para batalhar junto com elas, Pai, porque eu sei que o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor é conosco. O Senhor cuida de nós como a menina dos seus olhos, e que esta pessoa seja abençoada por completo em todas as áreas da sua vida, que ela derrube os altares, que ela derruba, Pai, tudo que não presta da sua vida, que seja extinto em nome de Jesus, que ela recupere o poder e a unção que ela tinha e que ela jogou fora. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Passe adiante esta mensagem, mande para quem você sabe que precisa, e ore, interceda por esta pessoa, faça a tua parte de propagar o evangelho, de mandar ele adiante, que essas pessoas possam ouvir esta palavra, que elas venham, que essa palavra chegue aos 4 cantos do mundo, que todas as pessoas possam ouvir, gente, uma palavra, possam ouvir um devocional, possam ter acesso de ligar, né, uma rede social e poder ouvir alguém pregando a mensagem, alguém falando do amor de Deus verdadeiramente. Pai, esta é a minha oração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.